Qual é esse truquezinho? Guys, só para situar, que eu acabei apertando stop sem querer. Então nós descobrimos que o cosseno de 135 graus ele está bem aqui, ó. Eu sei que ele é negativo, falta descobrir quem de fato é ele. Como é que eu faço para descobrir? Perceba uma coisa, se eu descobrir quem é essa distância aqui, essa bem aqui, eu estou colocando bem forte para você visualizar direito. Eu consigo descobrir quem é o cosseno de 135 graus, porque de acordo com o valor dessa distância, eu pego a versão negativa dela. Por quê? O cosseno de 135 graus, ele é esse ponto bem aqui. Esse ponto, ele é determinado por essa distância até a origem, porém ele é negativo porque está do lado negativo. Aqui são os negativos e aqui estão os positivos. Mas, guys, a gente consegue determinar essa distância. Como? Usando a nossa trigonometria do triângulo retângulo. Por quê? Veja que isso é um triângulo retângulo. E aí a gente vai usar esse ângulo. Agora a pergunta é, que ângulo é esse? Ora, para a gente determinar os 135 graus, nós percorremos daqui até aqui 90 e esse pedaço aqui foi 45. Esse pedaço aqui, guys, só esse pedacinho aqui, são 45 graus. Isso significa que esse pedaço é quanto? Esse pedaço aqui também será 45 graus, porque esses 45 mais esses 45 formam esse ângulo reto aqui, ó, de 90. Então, aqui é 45. E se aqui é 45 graus, e essa parte em vermelha, que é de nosso interesse, é um cateto, perceba que ele é um cateto adjacente, a gente vai usar o cosseno de 45 graus para determinar ela. Como? A partir daqui eu venho fazer a seguinte conta. É a seguinte, guys. Cosseno de 45 graus passa a ser o quê? Cateto adjacente, que é esse valor. Eu não sei quem é. Esse não é o cosseno de 135, tá? Porque o cosseno de 135 é essa distância negativa. Então, é esse valor em vermelho. Eu vou chamar aqui de uma letrinha, eu vou chamar de A. Sobre hipotenusa. A hipotenusa é o raio do ciclo. E nunca esqueça que esse raio é 1. Moral da história. A dividido por 1 é A. E cosseno de 45 graus, consulte aquela tabelinha que a gente vai ver. Cadê a tabelinha? Foi na aula anterior. A tabelinha, onde eu coloquei a tabelinha para vocês. A gente vai ver que é raiz de 2 sobre 2. Tá, eu coloquei a tabelinha, guys, em algum lugar. Tá aqui a tabelinha. Cosseno 45, raiz de 2 sobre 2. Então vamos voltar para nossa aula. Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, essa distância é raiz de 2 sobre 2. Portanto, em preto, o nosso cosseno de 135 graus vai ser menos porque está do lado negativo, raiz de 2 sobre 2. Eu determinei, e eu quero deixar claro que foi com o objetivo da gente entender a definição, mas mais para frente nós iremos aprender a determinar isso aqui de uma outra maneira mais simplificada. A gente vai usar resultados. A gente vai ver que quando forem múltiplos de outros ângulos, em certas situações, os valores serão mais ou menos o mesmo outro valor. Como assim? O 135 é múltiplo do 45, então deu menos esse valor, mas isso é situacional. Então mantenha calma em relação a determinar valor. A gente não está com foco ainda de determinar o valor, só determinei para a gente compreender como é a definição, ok? E a partir dessa definição a gente vai fazer uma breve análise na nossa parte da aula, que eu vou encerrar essa parte, que era fazendo parte da parte 1, mas acabei cortando o vídeo, ok? Então tenta entender a filosofia, essa definição aqui de ângulo que se estende além. Mas eu vou colocar um outro exemplo, porque pelo menos ele vai ficar até mais fácil, que é o seguinte. Vou colocar aqui como exemplo 2. Determine cosseno de... Eu vou colocar aqui 420 graus.
420 graus. Por que eu vou colocar esse aqui, guys? Vocês não vão entender. Esse aqui ele vai ser um pouco mais simples do que os outros. 420 graus, você percebe de cara que já passou do 360. De cara a gente percebe que passou 360. Então a gente precisa saber quanto passou de 360. É para eu descobrir o quanto passou de 360, eu faço assim. Eu divido, eu vou na calculadora e vou dividir por 360 para descobrir quantas voltas. 420 eu divido por 360. Como deu 1, alguma coisa, significa que é mais de uma volta. É mais de uma volta. Não chega a ser 2. Então, pelo menos uma volta a gente tem. E aí a gente pode fazer assim para descobrir. Como é uma volta só, é mais de uma volta, você pega e diminui os 360 para saber quanto passou dessa volta. Uma volta, guys, é 360, então a gente descobre quanto passou. Se fosse 5 voltas, a nossa conta seria diminuindo, ia subtrair 5 vezes o 360, então a gente diminui de acordo com as voltas. Opa. Então, a gente viu que passou 60 graus de uma volta. Aí você vem aqui e vai marcar o ângulo. Opa, eu não fiz na linha reta, mas tudo bem, eu não usei a linha reta, deixa assim mesmo. Não ficou bonitinho, mas tudo bem. Eu faço um ângulo de 60 graus, mas 60 graus vamos fazer pelo menos, mais ou menos, na noção do que é, né? Aqui é 45, mais ou menos, 60 é um pouquinho depois, deve ser mais ou menos aqui, guys, 60 graus. Então, o ângulo de 420, ele corresponde a isso aqui, ó. Você vem uma volta completa e para bem aqui. Para bem aqui. De modo que essa parte, começando aqui e indo o ângulo, vamos percorrer com o ângulo. Percorrendo. Parando aqui. Comecei aqui, fui. Parei aqui, é um ângulo de 60 graus. É um ângulo de 60 graus. 60 graus. Por quê? Porque o 420 passou 60 graus de uma volta. 60 graus. Então vamos determinar lá o cosseno. Eu vou determinar o seno, só porque eu já fiz um com cosseno, né? Um exemplo com cosseno, então para fazer esse exemplo com seno. Pois bem, guys, o ponto de interseção é esse. Então eu venho aqui, ó, bem aqui vai estar o nosso seno de 60 graus, que é o mesmo seno de 420. É o mesmo seno, professor? É o mesmo seno. Por quê? É o mesmo seno. Porque o seno, ele é ordenada do ponto do lado final com o ciclo. Tanto no ângulo 60 quanto no 420 caem no mesmo ponto. Então, se os ângulos caem no mesmo ponto, ou seja, se eles possuem o mesmo lado final, eles vão possuir o mesmo seno, o mesmo cosseno, que aliás tem um nomezinho para ângulos assim. São os ângulos que têm o mesmo lado final, são chamados de ângulos coterminais. Ou seja, guys, ângulos coterminais vão possuir mesmo seno e mesmo cosseno, já que, por serem coterminais, eles vão possuir o mesmo ponto de interseção. Eles vão parar no mesmo lugar. Então vamos lá calcular o seno de 420, que é o mesmo seno de 60 graus. Mas espera aí, seno de 60 graus a gente já sabe. A gente sabe o seno de 60 graus, está lá na nossa tabelinha aqui. Seno de, aqui 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vem aqui, vê que isso aqui é raiz de 3 sobre 2. E eu coloco aqui, portanto, seno de 420 graus é igual a seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, beleza? Guys, é isso. É a parte de compreender como o que são os ângulos no ciclo trigonométrico. A nossa próxima parte nós vamos focar somente nos sinais dos senos e cossenos, esquecer um pouquinho os valores,
e focar só em descobrir o sinal, porque o sinal vai nos ajudar no futuro. Então é isso, até mais. Thanks.